Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Fica com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o texto daqui a pouco. Eu quero construir algo para que você entenda o texto. Hoje Deus me trouxe aqui para ministrar sobre pessoas que estão com medo. Pessoas que estão pensando em parar, desistir, frustradas, cansados. Essa é a resposta que Deus me trouxe para a igreja dele. Fica a sua Bíblia aberta, a luz vai ficar acesa, os irmãos vão entender o texto. Nós estamos falando acerca de Elias. Fumaça me esconde. Esse texto fala acerca de Elias. Hoje, quando nós falamos sobre Elias, nos vem à mente um dos homens mais poderosos que já pisaram nessa terra. Quando se fala de Elias, fala de um dos profetas, ou podemos dizer do maior profeta que passou e foi descrito no Antigo Testamento. Vamos construir algo para que os irmãos entendam. Deus, ele separa uma nação para ser a sua representação na terra. Deus escolhe a nação de Israel para que Israel representasse Deus. Deus não escolhe Israel porque Israel é bonita. Deus não escolhe Israel porque Israel fazia coisas bonitas. Deus não escolhe Israel porque Israel era boazinha. Deus não escolhe Israel por causa das suas boas obras. Assim como acontece conosco, Deus não nos escolhe porque nós fazemos coisas. Deus não nos escolhe porque nós fazemos algo. Deus nos escolhe por graça. Deus nos escolhe para que nós possamos representar Ele. Deus te escolhe para que você venha glorificar o nome dEle através da sua vida. Por isso nós somos escolhidos. Então Deus não levanta homem e mulher para glorificar a pessoa. Talvez você já deve ter ouvido assim: não, Deus me levantou para me honrar. Não, Deus não quer. Deus não levanta pessoas para honrar pessoas. Deus levanta pessoas para que essas pessoas o representem e o Pai seja glorificado através da vida deles. Amém? Então Deus levanta Israel para que Israel fosse a representação dele na terra. A nação de Israel deveria representar Deus. Todos que habitassem Israel, escolhessem Israel, deveria ser a luz para as outras nações. Deus chama Abraão e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu estou te chamando para que todos olhem para você e sejam abençoados, não somente em olhar para você, mas copiar o seu estilo de vida. É por isso que eu estou te levantando, Abraão. Deus levanta a nação de Israel para isso. Só que os homens começam a escolher reis, e esses reis começam a se afastar de Deus. Rei se afasta de Deus, levanta outro rei, se afasta de Deus, vai se levantando outros reis e vão se afastando de Deus. Chegamos agora no reinado de um homem chamado Acabe. A Bíblia o descreve como o pior rei que já passou em Israel. Eu não sei como as pessoas te descrevem, mas eu não gostaria de ser descrito como o pior que já passou na terra. A Bíblia o descreve como o pior rei que já passou na nação de Israel, porque ele abandonou a Deus. Ele não só abandonou a Deus, ele fez com que o povo, que era o representante de Deus, abandonasse a Deus. Eu estou querendo que você entenda que o povo que Deus escolheu, o povo que deveria representá-lo, agora vive não somente longe, mas vive uma vida que está desagradando totalmente a Deus. O povo, ele é resultado do seu líder, porque o líder é mau e o povo começa a imitar o líder. A nação começa a seguir e reproduzir. E aí, para piorar, esse homem agora resolve casar com uma sacerdotisa de uma outra divindade chamada Baal. Ele casa com uma mulher chamada Jezabel. Alguns dizem
que quem estragou Acabe foi Jezabel, mas não foi Jezabel que estragou Acabe. Acabe já estava tão estragado diante de Deus, porque as nossas atitudes erradas só vão nos levando a escolhas erradas. A nossa vida longe de Deus sempre nos leva para escolhas cada vez piores. O que faz agora Acabe escolher Jezabel é porque ele estava tão longe de Deus que ele estava cego pelo pecado, e ele escolhe a pior mulher possível, Jezabel. Eu estou falando que ele escolhe para se casar uma mulher que era sacerdotisa de Baal. Quem era Baal? O deus da fertilidade. Eu tenho que fazer os irmãos se lembrar que a nação de Israel e os povos vizinhos, eles viviam da agricultura, da criação de animais. Se não houver chuva, não há fertilidade. Se não houver fertilidade, não nasce os vegetais. Se não há fertilidade, não nasce o capim para os animais comerem. Se não há isso, não tem vida, porque não vai ter alimento. Essa mulher é a sacerdotisa principal de Baal, o deus da fertilidade. Nesse contexto, onde o povo estava totalmente longe de Deus, Deus chama um homem desconhecido. Hoje nós o conhecemos, mas naquela época, a Bíblia fala que ele se apresenta diante do rei. Quem está aí? Elias. Não conheço, nunca ouvi falar. Da onde ele veio? De Tisbe. Eu nunca nem vi essa cidade no mapa. A Bíblia nunca mais menciona a cidade em lugar nenhum. A cidade que nunca ninguém ouviu falar. Num contexto de imoralidade, Deus não pega uma pessoa grande para começar uma transformação, um avivamento de um local onde ele escolheu, mas ele pega um desconhecido, uma desconhecida. Por quê? É para ele mostrar que ele não precisa de pessoas grandes para que façam a obra dele. Deus só precisa de pessoas disponíveis, que estão dispostas a ser a voz dele na terra. Ele é especialista em pegar o pequeno e tornar grande. Ele é especialista em pegar quem não é ninguém e tornar em alguém. Ele é especialista em pegar pessoas que não têm filiação, que não têm nome, que não têm condições, que não têm raça, que não têm estudo, e falar assim: ó, fala a minha palavra, assim diz o Senhor. Talvez você entrou aqui falando assim: eu não sou ninguém, eu não tenho condições, não tenho estudo, não sou da família pastoral, não sou isso, não sou aquilo. Você não precisa disso. Você precisa só de quem? Só de Deus. Porque o mesmo Deus que pegou Elias e o transformou, ele pode transformar você. É só estar à disposição, é só se colocar na brecha. Apresenta-se agora no local um homem desconhecido, Elias, mas o nome era forte. Jeová é o Senhor. Porque o povo já não adorava mais a Deus, estava adorando a Baal. O povo ia para cima do monte e começava a adorar aquele Deus. Já não tinha mais o altar ao Senhor, mas o altar era Baal. Então agora se apresenta alguém que tem um nome. Qual o seu nome? Ei, rei, você pode não me conhecer, mas eu vim trazer uma notícia só com o meu nome, só com a minha vida. Qual é o teu nome? Jeová é o Senhor. Mas ninguém te conhece, não importa, só olha para mim, porque o meu nome fala por mim. Você não precisa estar no YouTube, mas o nome que você carrega como cristão precisa falar por você. Você não precisa ter muitos seguidores no Instagram, mas só o nome que você carrega como cristão precisa falar por você. Você não precisa ter muita influência onde você passa, mas só o nome que você carrega de filho do Deus Altíssimo precisa falar por você. Eis aqui um filho do Deus Altíssimo. Chega Elias nesse contexto, e ele deixou ser usado por Deus. Que Isaac, o homem, chega com o pé na porta. Ele fala: vocês não serviram a divindade que é o Deus da fertilidade? Só que Deus me outorgou a dizer que sobre a minha palavra, é Ele que manda a fertilidade. Sobre a minha palavra, o meu Deus me diz que não haverá chuva na terra enquanto eu não liberar a palavra.
Olha a ousadia, ele fala assim, ó: enquanto eu não abrir minha boca, claro, porque eu só abro minha boca como profeta quando ele manda. Quando ele falar comigo, eu abrir minha boca, enquanto isso não chove na terra. Jezabel fica louca. Jezabel fica louca, ela fica tão louca que ela começa a matar os profetas. A Bíblia diz que todos os profetas são passados ao fio da espada. E Elias, agora ele está fugindo de um lado para o outro, tentando escapar dessa mulher que está o perseguindo. Passa-se um ano e Deus não manda ele abrir a boca, continua fugindo. Passam-se 2 anos e Deus não abre o céu, não vem com resposta, ele continua fugindo. Passam-se 3 anos e ainda Deus não responde. Talvez você está orando aqui e falando: Senhor, o tempo não passa, o Senhor não responde, o céu não é aberto. Entenda, não foi só com você, existem outros, porque Deus tem propósitos. Esse homem está durante 3 anos e meio fugindo, de deserto a deserto, de cidade a cidade, e cada vez que ele passa, ele vê as pessoas que ele amava sendo mortas. Pessoas estavam falando a verdade. Eu não estou falando que pessoas estavam sendo mortas, idólatras. Eu estou falando que profetas, que eram boca de Deus, estavam sendo mortos também por falar a verdade. Porque nós achamos que só por servir a Ele, nós não vamos sofrer nada nessa terra. Está muito enganado, está muito enganada. Isso não te dá imunidade. Todos nós vamos sofrer tudo que acontece aqui na terra. Alguns não sofrerão porque Deus tem algumas coisas que Ele precisa fazer. Isso é mistério de Deus, não tente entender, só viva. Elias está vendo todos os seus amigos, familiares, pessoas que ele ama, sendo mortos. E não é mortos de qualquer maneira, irmãos, é sendo morto decapitado, cortado, esquartejado. E aquele homem correndo de um lado para o outro para fugir de uma mulher. Fugindo. Até o momento que Deus fala assim: agora está na hora de você entrar no cenário. Até o momento você era um desconhecido, mas agora eu vou fazer valer o que eu tenho na tua vida. Pode até ter demorado, Elias, mas agora o que eu vou fazer contigo, ninguém na terra vai conseguir ver o que você vai ver. Ninguém na terra jamais vai viver o que você vai viver. Pode até ter demorado, mas aquilo que eu prometo eu cumpro. Pode até demorar, Elias, mas aquilo que eu falo eu garanto. Elias, pode até demorar, mas fica tranquilo que a minha mão está sobre ti. Vai, se apresenta a Acabe. Ele fala: Acabe, vamos fazer o seguinte: chama todos esses profetas, leva eles para cima do monte, chama todo o povo também, põe todo mundo em cima do monte, e agora nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Nós já conhecemos a história. E Elias propõe o seguinte: vamos fazer o seguinte, vocês, 850 profetas, vocês vão clamar ao Deus de vocês, e depois eu vou clamar ao meu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. A nação que tinha abandonado a Deus está ali olhando, esperando o resultado. Vamos ver o que vai acontecer. E agora, o que vai acontecer? Quem vai ser o maluco que vai conseguir descer fogo do céu? Talvez tenha algum assim: vai ser ninguém, é tudo doido. Esses crentes são tudo maluco. Eles oram e não acontece nada. Eu não sei para que esses crentes gritam tanto. E aí os profetas de Baal começam a gritar. E passado bastante tempo, Elias começa a brincar. Grita mais alto, talvez o seu Deus não está ouvindo. Não, grita mais alto que talvez ele está dormindo. Grita mais alto que talvez ele está viajando. Passe o tempo todo, eles começam a se cortar, começam a gritar. Ele não ouviu não. Agora é minha vez, dá licença. O altar que não havia mais sacrifício, ele não começa a colocar de uma vez. Ele primeiro começa a reparar o altar. Porque tem pessoas que deixaram de sacrificar e acham que vão chegar e sacrificar de novo. Não, tem que reparar o altar. Corrigir o que está quebrado, corrigir o que está fora do lugar. Corrige primeiro. Ele pega 12 pedras representando a tribo e começa a consertar o altar. Ele derrama água ainda sobre a oferta, para ser ainda mais ousado. E ele faz uma oração, fala: povo, olha para mim agora. Eu vou lembrar como os nossos pais oravam. Eu vou orar como os crentes antigos oravam. Só preste atenção, meu povo. E ele ora: Deus, não é por mim, mas é para que o seu nome seja glorificado. Responde a esse povo com fogo. Irmãos, a Bíblia diz que o céu se rasga, desce um fogo tão
tão grande que consome o holocausto, consome o altar que ele montou, consome a terra e consome a água. A Bíblia diz que o povo cai de joelho no chão e começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu fico imaginando Elias naquele êxtase, porque se tem uma coisa que pregador gosta e profeta gosta, é quando o nome do Senhor é glorificado. Eu fico imaginando Elias naquela êxtase, falando assim: ó, o meu propósito foi cumprido. Foi para isso que Deus me levantou, foi para isso que Deus me chamou. Os meus olhos podem ver que o povo está voltando para te servir, Deus. Mas passou aquele momento, a Bíblia diz que o povo, cada um voltou para sua casa. O povo vê a maravilha de Deus, mas quando passa a maravilha, volta a fazer os seus mesmos afazeres diante. Nós temos a mania, ou um pensamento muito reduzido, que nós temos a tendência de esquecer tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida de uma forma tão rápida. Talvez alguns de vocês vão sair daqui, e quando sair daqui já vai para a cerveja. Esquece das maravilhas de Deus tão rápido. Talvez alguns de nós aqui vamos sair daqui, e quando sairmos daqui, durante a semana vamos voltar a tocar aquelas mensagenzinhas de relacionamentos que não são devidos. Nós esquecemos rápido. Aí Elias agora fala assim: meu Deus, eu acabei de orar, Senhor, fogo do céu caiu, e esse povo voltou de novo para os seus lares, voltou até a mesma vida de antes. Do que adiantou? Aí Deus fala: não acabou. Lembra que ainda não está chovendo? Vai até o rei agora e fala que agora, segundo a tua palavra, vai chover. Então talvez haja esperança. Então meu chamado ainda pode valer alguma coisa. Isso. Elias manda o moço dele ir até o alto do monte e fala: vai ver, vê se está vindo alguma nuvem. O moço vai e não vê nada, mas ele não desiste. Garoto, vai lá de novo. Vou lá de novo. Meu senhor, não tem nada. O garoto vai a terceira, a quarta, a quinta, mas o profeta tinha uma convicção: foi Deus que falou. E ainda que os olhos humanos não vejam, eu tenho a certeza daquele que me falou. Então menino, vai mais uma vez. Mas meu senhor, já fui várias vezes. Vai porque o Senhor falou, ele garante. É a sexta vez o menino vai e volta: meu senhor, não tem nada. Então só porque Deus falou, tu vai a sétima. Na sétima vez o menino fala, e ele olha para o alto do monte, olha para o mar e fala assim: Senhor, este eu vejo uma nuvem, ela é pequena, é do tamanho da mão de um homem. E ele fala assim, talvez conjecturando: quem disse que Deus precisa de coisas grandes para manifestar a glória dele? Eis aqui um que não era nada, e hoje Deus está fazendo. Então se é uma nuvem do tamanho da mão de um homem que está se levantando, eu tenho certeza que Deus vai fazer chover coisas grandes sobre a nação. A nuvem cresceu tão rápida que eles falam assim para o rei Acabe: Acabe, me segue. Está vendo? A nuvem está chegando. Eu estou mostrando isso, Acabe, para você entender e voltar de novo para o seu Deus. Se apressa para o palácio, que a chuva está vindo voada, muito rápida, igual essas chuvas que caem em primavera. Enche de uma forma tão rápida que tudo. Campos Elíseos, Saracuruna, meu Deus, Vila Uruçaí, Jesus. Corre, Acabe, porque está vindo tempestade. Mas se lembra que é Deus que está fazendo isso, tá, Acabe? Acabe vai para o palácio, chove. O que é que ele faz? Come, bebe e volta para a mesma vida. Depois disso, vamos entrar agora no texto que eu quero ler com os irmãos. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e o outro tanto, esse teu Deus aí, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a um deles.
eu vou te matar. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque longa é a sua caminhada. Eu tentei construir com os irmãos o contexto agora que Elias se encontra. Qual é o contexto que Elias se encontra, pastor? É um homem frustrado. Por que ele está frustrado? Porque ele está entendendo que o propósito para o qual ele foi chamado não serviu de nada. Como assim, pastor? É porque ele foi chamado para levar salvação ao povo, e o povo não se arrependeu. O contexto agora é de um homem que está pedindo a morte. O contexto agora é de um homem que está falando assim: ó, a minha vida não serve de nada, tira a minha vida. Entenda que ele pedir a vida para que Deus tire a vida dele, não é ele querer se matar. Querer se matar é algo totalmente diferente. O que esse homem está pedindo é: Senhor, o Senhor, o dono da vida, me leva, porque a minha vida não tem mais propósito. Para você entender melhor o que ele está falando, é o seguinte: eu não fui chamado, Senhor, para ter bens, riquezas, família. Eu só estou na terra para te servir. O Senhor me chamou para levar salvação para esse povo. Se esse povo não foi salvo, então a minha vida não tem sentido, porque a minha vida só tem sentido quando eu agrado a tua vontade. Está entendendo a complexidade de reino que esse homem chegou e entendeu? Do que adianta eu estar vivo, ser reconhecido, mas nada daquilo que o Senhor me chamou está se cumprindo? Então é melhor que o Senhor me leve, porque eu não quero estar aqui nessa vida somente de passagem. Eu quero estar aqui para cumprir a tua vontade. Só que Elias está achando que o erro foi dele, ele está se culpando. Eu sou pior do que os meus pais, eu não tenho valor, eu estou cansado, chega, eu desisto, eu sou um homem frustrado, eu vou entregar minha carteirinha, eu vou sair dessa igreja, eu não quero mais. Só eu que faço, só eu que trabalho, só eu que coloco a mão, ninguém me vê, o povo não se arrepende. Eu estou sendo fiel ao Senhor e o povo não reconhece. A liderança, que é o rei, não reconhece a minha missão. Então, eu não quero mais. Cansei, desisto, estou cansado. Por favor, tira a minha vida. Não tem sentido nenhum eu estar aqui. Só que eu estou falando de Elias, irmãos. Eu estou falando de Renan. Eu estou falando de um homem que orou e fogo do céu caiu. Eu estou falando de um homem que, quando ele falou, parou de chover, e quando ele falou de novo, caiu chuva sobre a terra. É Deus também querendo mostrar mais uma vez para nós que, por mais que algumas pessoas se tornaram grandes por Ele, nós estamos sujeitos às mesmas paixões que todos. Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades. As lutas que você vive, os profetas também vivem. As pelejas que você batalha,
Os sacerdotes também batalham. É dificuldade no casamento? Irmão, também passo. É pior agora que minha esposa é grávida. Meu Deus do céu. Amor, me leva para sair, eu preciso sair de casa. Quando leva, senta no carro, ai que dor. Volta de novo. Faz sol, ela reclama. Chove, ela reclama. Se deita, ela reclama. Se levanta, ela reclama. Peleja, todos nós passamos. Mas também estou namorando todo dia também, irmãos. Mentiroso. Não, você fala amanhã no seminário. Brincadeira. Estou querendo mostrar que todos nós passamos as nossas lutas. Você passa a sua luta no casamento, eu passo a minha. Outros pastores passam, sacerdotes, profetas. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas aqui na terra. É dificuldade no trabalho, nós passamos também. É porta sendo fechada, nós passamos. É Elias falando assim: eu não estou aguentando mais, eu cansei do meu chamado. Elias aqui, ele está falando de tirar a vida dele, mas a questão que ele está falando de vida, não é a vida física. O que Elias está falando, eu estou frustrado com o meu chamado. Eu cansei, eu desisto do meu chamado. O meu chamado não tem serventia. Eu quero parar. Não aguento mais. Elias, após fazer tudo isso, a Bíblia vai dizer que Acabe conta a Jezabel. Aí Jezabel envia mensageiros a Elias para falar o que ia fazer. Elias ora a Deus, e Deus envia mensageiro a Elias. Acabe, com raiva do que aconteceu, conta a Jezabel. Jezabel envia mensageiros a Elias. Elias não fica mandando mensagem para outras pessoas, ele vai direto para aquele que ele precisa falar. Quer me matar. Aí Deus fala: é? Então não me manda um mensageiro para você. Toma um anjo para te dar a resposta que você quer. Você precisa entender que quando você manda a mensagem para aquele que você deve mandar a mensagem, o céu responde a teu favor. Você não precisa ficar mandando mensagem para aqueles que você não deve enviar. Mas estão falando calúnias, são acusações. Envia o bilhete para aquele que responde às tuas dúvidas. Para de ficar trocando farpa com quem não merece. Para de se trocar com Jezabel. Fala com aquele que responde. Jezabel fala: eu vou te matar. A Bíblia diz que agora ele se levanta, com medo de morrer. Mas na frente vamos ver que quando o anjo chama ele, para ele se levantar, é necessário um anjo descer do céu e mandar ele se levantar. Quando eu temo coisas que são terrenas, eu me levanto. Mas quando que é para viver propósito, eu preciso que o céu me empurre. Quando é medo de perder coisas na terra, você rapidinho se levanta, né, Elias? Mas quando é para viver propósito, eu preciso enviar o céu para te empurrar. O texto diz que Elias se levanta e corre para Berseba com medo. Ele vai com o seu moço. E agora ele, como um bom líder, um bom pastor, ele fala: fica aqui, porque ela quer me matar, não é você. Então fica aqui em Berseba que eu vou para o deserto. O moço, não é bobo, fala: com certeza, ele quer matar o senhor, deixa eu ficar aqui mesmo, pode ir. Vai com Deus, vou até orar pelo senhor, tá? Tá bom, pastor Elias? Vai com Deus. Graças a Deus. Só que ninguém mais, nunca mais ouve falar desse moço. A Bíblia não fala nem o nome dele. Só que mais à frente da história, nós vamos ver que Deus manda ele ir atrás de um outro moço chamado Eliseu. Aí esse mesmo Elias faz a mesma coisa, mais lá na frente com esse moço: fica aqui, que eu vou na cidade tal. Ele fala: tão certo quanto vive o meu Senhor, eu não te deixarei. Aí Elias fala de novo depois, faz o seguinte: agora fica então nessa cidade que eu vou mais à frente, depois eu volto para buscar ele. Tão certo quanto vive o meu Senhor, eu não te deixarei. A Bíblia fala que isso acontece por 3 vezes. Enquanto um desiste na primeira, o outro é persistente. O que desistiu sumiu do mapa, e o que foi persistente ganhou porção dobrada do Espírito de Deus.
Tem moço de profeta que está com medo de ser morto, mas tem moços de profeta que estão persistindo no chamado, e Deus está falando: eu vou derramar porção dobrada, eu vou levantar, eu vou ungir, eu vou fazer, fica tranquilo. O moço fica, e Elias agora ele vai pelo caminho de um dia para o deserto. Ele caminha durante um dia. Eu não sei quantos irmãos têm costume de caminhar. Eu, sabe que eu caminho todo dia. O homem caminha durante um dia no deserto. Irmão, se caminhar durante um dia aqui no urbano, deve ser muito difícil, muito desgastante, esgotante. Eu estou falando de caminhar no deserto, sem provisão, sem recursos, com sol, circunstâncias ao redor te desgastando. Meu Deus, o que está acontecendo aí? Jesus, queima ele. Ah, o responsável. Poxa, responsável Cecília, me ajuda. Então a culpa é da responsável Cecília. Ah, então tá bom. Eu estou falando de um homem que caminhou durante um dia, mas agora ele não consultou a Deus antes de caminhar. O medo o fez se esgotar durante um dia sem antes consultar a Deus. Eu estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus, mas que no momento do medo o tirou a intimidade de consultar a Deus antes de tomar a decisão. Alguém tira a diaconisa, por favor, da igreja aqui. Então, irmão, eu estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus, que orou, o fogo desceu, que orou, choveu, só que agora por medo, ele esquece da intimidade que tem. E o fato dele esquecer de orar, eu quero que os irmãos só entendam isso, o fato de esquecer de orar, o fez se desgastar, perder energia, jogar tempo e propósito fora, só por não consultar a Deus. Elias caminha durante um dia no deserto, e agora ao chegar no deserto ele olha, ele vê uma árvore. Irmãos, deserto só tem pedra e areia. Só que agora ele avista uma árvore. Talvez poderia perguntar: quem plantou uma árvore no deserto? Deus, por que você me coloca nesse lugar aonde eu vejo que não tem fruto nenhum? Porque o Senhor resolve sempre me colocar num local aonde eu olho ao redor e não vejo nenhum tipo de vida? Aí Deus talvez fala para a árvore assim: é só porque um dia você vai ter a oportunidade de abrigar um dos maiores homens que pisaram na terra. Talvez hoje você não entenda o porquê Deus te plantou em determinado lugar. Talvez você olhe ao seu redor e fala assim: não tem vida, não sei nem por que eu estou aqui. Mas Deus falando assim: ó, os seus ramos servirão de proteção para alguns, as suas folhas servirão de abrigos para outros, os seus frutos servirão de provisão para aqueles que estão cansados. Não importa o local onde eu te planto, se é em terra seca ou se é em terra fértil, se é na beira do rio ou se é no meio do deserto, se eu te plantei é porque você será útil na minha mão. Ele vê aquela árvore do deserto, irmão, e foi o momento, ele se senta debaixo da árvore. A sombra estava tão boa que Elias agora deita e dorme. Só que antes de deitar, ele faz uma oração. Lembra que primeiro ele caminhou, depois ele orou. Mas não importa o tempo da sua oração, porque você orando dentro ou fora de tempo, Deus sempre responde. Pode não responder no tempo que você espera. Talvez ele está assim: eu vou falar para o Senhor agora, a minha oração é o seguinte: eu não quero mais viver, cansei, desisto, leva a minha vida. Ele não ouve o céu responder. O Senhor não vai falar nada? Lá no monte o Senhor desceu fogo do céu. Quando eu estava na frente do rei, o Senhor fez a chuva cair. Agora que está só eu e o Senhor no mano a mano, aqui no tete a tete, no particular, o Senhor não vai me responder? É o céu falando assim: não é na sua hora,
não é no seu tempo. Tem momentos que eu não te respondo. Por quê? Porque você precisa descansar. O que você precisa agora não é de um direcionamento. O que você precisa agora é sossegar. Larga essa ansiedade, Elias. Larga essa pressa. Deita a cabeça aí debaixo dessa árvore e coloca os seus pensamentos todos no lugar. Porque, irmão, vamos ser sinceros, se existe uma coisa que coloca a nossa mente no lugar, é uma boa noite de sono. Tem dias que você briga com a esposa ou com o esposo e você está assim: eu vou sair de casa. Para piorar, ainda veio minha sogra e ficou falando um monte de coisa. Então agora eu vou embora de casa. Eu vou embora, eu não aguento mais essa mulher. Aí você esbraveja, caminha um dia no deserto esbravejando. Aí você deita a cabeça no travesseiro. Quando acorda, a mulher: amor, fiz um café para você. Aí tu: dormiu bem, meu amor? Não é o anjo que está falando com Elias ainda não. Já viu quando você discute com algum amigo, com algum companheiro de trabalho, e ao invés de você falar alguma coisa antes, você vai para casa e dorme. Aí no outro dia, que a sua mente já está... Eu fiquei muito chateado com você, e eu gostaria de te pedir perdão. Porque se tem uma coisa que equilibra a nossa vida, é descansar. Sabe por que muitos de nós não obtemos respostas, não obtemos vitórias? Porque nós somos muito ansiosos. Queremos que as coisas tudo aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira. Nós somos agitados. E Deus vai falar assim: ó, não vou falar nada, só deita. Depois, quando você estiver melhor, você fala comigo. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, pois ainda eu o alegrarei. Jogando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É o céu falando assim: ó, tem até momento que eu vou me movimentar em seu favor, mas agora é momento de você se aquietar. Calma. Elias dorme, descansa. Elias dorme tanto que o céu precisa enviar um anjo. E o anjo vai assim: ó, levanta, come e bebe. O anjo sai do cenário. Elias olha, e quando ele vê ao seu redor, na cabeceira da cama, tinha brasa, pão sobre a brasa já assado, e uma jarra d'água. Eu estou falando de um homem que atravessou o deserto, sem provisão, cansado, esgotado, frustrado. Você está querendo buscando uma resposta terrena, mas hoje eu envio o céu para cuidar de você no deserto, levando a provisão que você precisa. Eu estou falando de um homem que está sendo cuidado no deserto. Quando ele vai para a caverna mais na frente, Deus não leva pão para ele. O homem caminhou depois dessa cena. Eu não vou entrar nessa parte do sermão. Depois disso, ele vai caminhar 40 dias. Ele chega na caverna e não tem pão, não tem água. É Deus falando assim: ó, tem ambientes que você consegue se virar, mas tem ambientes que eu te conduzo só para cuidar de você. Toma pão, toma água. Elias esperando a resposta da terra, e Deus fala assim: o que você espera da terra não é da terra, porque você não vive para a terra, você vive do céu. E se você vive do céu, então não espere coisas da terra. O que vai te responder é do céu. Eu envio um anjo para falar contigo. Talvez você entrou aqui querendo uma resposta humana, que alguém fale contigo, e Deus fala assim: não, você não é desse planeta, você não é habitante, você é só um peregrino. O que te responde é o céu, o que te responde é o altar. Eu envio um anjo para falar contigo. Para
Para de querer buscar dos outros reconhecimento. Sou eu que falo contigo. Levanta, come e bebe. Ele se levanta, come, bebe. E aí? Volta a dormir de novo. O homem está frustrado. Ele não quer mais caminhar. Ele não quer continuar o chamado dele. Mas eu vejo um Deus que não desiste. Eu vejo um Deus que fala assim, ó: foi eu que te chamei. E não importa o que está passando na sua cabeça, no seu coração, eu não vou desistir de te levantar. Eu não vou desistir de te levar para o teu propósito. Eu não vou deixar você parar. Eu não vou deixar você ficar pelo caminho. Eu não vou deixar você morrer nesse deserto. Levanta de novo. O anjo volta de novo no mesmo ambiente e fala: ei, levanta, come, porque grande é a tua caminhada. Eu não te chamei para andar só um dia. O tempo que você vai ter comigo é muito maior. Então agora é o momento de você se levantar e se encher. Observe que o anjo não fala assim, ó: levanta e caminha. É levanta e come. Porque tem pessoas que estão prostradas e mal se levantaram, já querem correr. É o céu falando assim: não, primeiro levanta, e antes de correr, você precisa se encher. Encher de quê? Do meu alimento. Porque se você não comer de mim, você não vai ter força para atravessar esse deserto. Mas Senhor, eu estou doido para fazer. Já me coloca para servir. Eu quero servir em tal lugar. Eu quero fazer evangelismo. Eu quero pregar. Os líderes aqui cansam de ver. Quando chega crente assim, que sabe que não vai durar 3 semanas. Não duram 3 semanas. Porque eles entenderam que não é só sair correndo. A gente quer também que vocês corram. Mas antes disso, eu preciso me encher. Como que eu vou pregar se eu não me encher de palavra? Como eu vou interceder se eu não tenho vida de oração? Como eu vou ser consagrado se eu não amo pessoas? Como que eu vou viver um chamado se eu não mudei meus comportamentos? Come primeiro. Levanta, mas come, se encha. Bebe, come, porque vai chegar a tua hora. Longa é a tua caminhada, você tem um grande trajeto, mas agora é tempo primeiro de se encher. Se encha primeiro, Elias. Depois você vai. Fica de pé comigo, por favor.